Tito, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo de número 9. Hoje nós vamos falar sobre as características bíblicas do presbiterato. Esse é o tema desse sermão, desse texto que está diante de nós nessa noite. Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 9, assim diz a palavra do Senhor. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituíssem presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes e que não são acusados de dissoluções, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos ilumine no entendimento da sua palavra. Oremos. Santíssimo Deus, diante de nós está a sua palavra. Precisamos, Senhor, que o Senhor faça, Senhor, o milagre da iluminação na nossa mente, no nosso coração, nessa noite, Senhor, a fim de que possamos entender a tua palavra e colocarmos ela em prática para a glória do seu nome. Abençoa teu servo pregador, que ele não fale de si mesmo, mas que seja guiado e movido pelo teu santo e bom Espírito, e que a sua palavra cumpra o propósito para o qual ela foi enviada do trono da tua graça. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, hoje existe uma grande pressão para o crescimento da igreja. Eu falo isso em geral. Existe hoje desenvolvimento de ciências a respeito de crescimento de igreja, e que nós vemos técnicas de mercado, estudo de mercado, treinamentos de coaches, técnicas de desenvolvimento, tudo para fazer a igreja crescer. Alguns que são mais espiritualistas vão para o lado mais espiritualista. Acham que a igreja não cresce porque tem um espírito territorial que atrapalha o desenvolvimento daquela igreja. Ou alguns acham, que deve ter alguma cabeça de bode enterrado no terreno da igreja. E por aí vai. Tem muitas coisas estranhas por aí. O mais triste, meus irmãos, é que nós, presbiterianos, que somos crentes históricos, somos oriundos, da reforma protestante do século XVI, da reforma da Escócia com John Knox, do trabalho dos missionários americanos que trouxeram aqui a igreja presbiteriana para o Brasil. O triste é que nós, que temos todo esse histórico, todo esse passado, nós muitas vezes também caímos no estresse do crescimento da igreja. E o que acontece? Muitos dos nossos pastores, das nossas lideranças, têm negado a Bíblia em busca de crescimento. E eu quero dizer para vocês nessa noite que isso não é necessário. Não precisa. A igreja cresce quando Deus quer. Deus é dono da igreja. E a igreja é igual uma criança. Sabe, a criança normalmente vai desenvolver, Naturalmente uma criança cresce. Quando a criança não está crescendo, aí sim, aí a gente tem que ver o que está acontecendo de errado, Nossos irmãos aqui da área da saúde, sabem que aí tem que ver se tem hormônio de crescimento faltando, algum problema lá, porque a criança não está crescendo. A igreja é a mesma coisa. Naturalmente ela vai crescer. Mas algumas coisas são nossa responsabilidade, que nós podemos fazer para a igreja crescer. Por exemplo, nós precisamos ser fiel à palavra. É a palavra de Deus que dá o crescimento para a igreja, ou seja, é o alimento. Sabe, criança precisa comer para crescer? A igreja precisa se alimentar da palavra para poder crescer. Outra coisa, os santos relacionamentos. Uma igreja que nós temos santos relacionamentos, que nós compartilhamos a vida junto, que nós não nos encontramos apenas no domingo, mas durante semanas oferecemos, aproveitamos as oportunidades para estar junto. Às vezes passamos uma mensagem. Isso são santos relacionamentos. Isso ajuda também no crescimento da igreja. Outra coisa é nós oferecermos aos nossos amigos que não são crentes a experiência de uma vida cristã
Como que nós vivemos? Nós vivemos de uma forma diferente, e às vezes isso vai fazer diferença na vida daquele nosso amigo que não é crente, se nós apresentarmos a nossa forma de viver para eles. Uma quarta coisa que é muito importante também é uma liderança bíblica e entrosada. Sabe, uma igreja que tem uma liderança que briga um com o outro, tenta um ser maior do que o outro, não vai para frente não. Se a igreja já for grande, ela começa a retroceder, ela começa a murchar, ela começa a atrofiar. Alguns estudiosos dizem que uma das coisas que depois da pregação da fidelidade da palavra de Deus para o crescimento de uma igreja é uma liderança fiel às Escrituras e uma liderança entrosada, que são pessoas mesmo que trabalham junto para o propósito do crescimento da igreja. Por isso que muitas pessoas têm recorrido a técnicas de desenvolvimento humano. Muitas igrejas têm recorrido a treinamentos de liderança. Mas nós não precisamos recorrer a coisas que um outro treinamento, nós precisamos voltar às Escrituras Sagradas. Eu costumo dizer que nós não precisamos de novidades, nós precisamos apenas voltar às antigas verdades. Guarde isso, nós não precisamos de novidades, nós precisamos voltar às antigas verdades. Pensando em antigas verdades, nós olhamos para o texto de Tito, Paulo escrevendo a ele e ensinando ele a respeito de uma missão que ele tem numa ilha grega chamada Creta. Paulo passou por lá, num determinado momento, plantou uma igreja, essa igreja nasceu. Como que nasce uma igreja? Pessoas creem no Senhor Jesus e essas pessoas crentes no Senhor Jesus se ajuntam para adorar ao Senhor Jesus. Aí nasceu uma igreja. Só que essa igreja precisava ser organizada, ela precisava ter liderança, ela precisava amadurecer para poder plantar outras igrejas. Afinal de contas, a estratégia missionária de Paulo para cumprir a grande comissão era plantando novas igrejas. Então o que ele fez? Ele enviou o seu auxiliar, um pastor auxiliar chamado Tito, para a ilha de Creta, e a missão que ele deu para Tito é o que está escrito aqui no versículo de número 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes. Que coisas restantes é essa que ele está falando? Aquilo que ele não conseguiu fazer. Ele foi lá, pregou o evangelho, começou a discipular os crentes, mas o Paulo era um pioneiro, ele ia para os lugares onde não tinha o evangelho, ele precisava caminhar, então ele colocou alguém lá para fazer aquilo que ele não conseguiu fazer. Essa era a missão de Tito, bem como em cada cidade constituir presbítero conforme te prescrevi. Segundo a geografia da Creta antiga, ela era uma ilha que tinha várias cidades, e o evangelho já estava sendo pregado e algumas igrejas já nasceram naquelas cidades. Então Tito tinha a incumbência de pregar o evangelho, continuar ensinando o povo, mas achar no meio daquela igreja nascente, identificar presbíteros, para que eles fossem oficiais da igreja. Lembre-se que eu falei no último sermão que os dois ofícios autorizados pelo Novo Testamento é presbítero e diácono. E nós vamos ver aqui que o termo bispo também é usado intercambiavelmente, mas que é a mesma função do presbítero. Nós vamos ver bispo e presbítero, não tem nada como um maior do que o outro, não tem nada disso, é o mesmo trabalho, só que o Novo Testamento só nos dá esses dois nomes, presbíteros e diáconos, e que o pastor é uma função, a gente chama de pastor mestre, é aquele que é responsável pelo ensino, mas ele não deixa de ser um presbítero. Então tudo o que eu vou falar aqui hoje diz respeito a tanto o pastor quanto ao presbítero na nossa igreja. Agora, por que esse texto é importante para nós hoje? Por que eu tenho que entender, e vocês também entenderem, que Tito está fazendo lá em Creta? Que coisa estranha, que história antiga. Por que isso é importante para nós? Olha o que diz a Constituição da nossa igreja, no capítulo 2, no artigo 5º. Olha o que diz: uma comunidade de cristãos poderá ser organizada em igreja. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo aqui, procurando organizar a congregação de Vassouras em uma igreja. Então, uma comunidade de cristãos só poderá ser organizada em igreja somente quando oferecer garantias de estabilidade, não só quanto ao número de crentes professos, mas também quanto a recursos pecuniários indispensáveis à manutenção regular de seus encargos, inclusive a causas gerais, e disponha de pessoas aptas para os cargos eletivos. Eu vou explicar isso.
Uma igreja, uma congregação, para se tornar uma igreja, ela tem que ter 3 coisas. Primeiro, ela precisa oferecer garantia de estabilidade. O rol de membro da nossa igreja tem que ser um rol de membro que não, assim, hoje tem 40, amanhã pode ter 35, ou o mês que vem pode ter 50, mas não pode ser algo assim, hoje tem 40, amanhã tem 5. Então tem que dar uma garantia de estabilidade, ou seja, a igreja tem que estar desenvolvendo, mesmo devagar, ela tem que desenvolver. Outra coisa, ela precisa manter a sua manutenção regular de encargos. Tudo que a igreja gasta no que diz respeito a finanças, a igreja precisa ter recursos para isso. Então a igreja não precisa ter muito dinheiro, mas a igreja precisa manter todos os seus gastos. Depois, ela precisa ter pessoas aptas para cargos eletivos. E aí nós estamos pensando na liderança. A igreja precisa ter homens aptos para assumir o cargo de diáconos e de presbíteros. Por isso que esse texto é importante para nós. Porque daqui a pouco tempo, nós que somos igreja, nós vamos eleger os nossos presbíteros. E a pergunta é, como que elege um presbítero? Como que nós encontramos um presbítero? Irmãos, porque nós vamos encontrar esses presbíteros no nosso meio. Deus já chamou esses homens. Deus já vocacionou esses homens. Deus já está capacitando esses homens. O que a igreja faz? Apenas aponta, apenas reconhece. E nós fazemos isso através de uma assembleia. Então, nós precisamos entender quais são as características de um presbítero para que possamos, assim, elegermos eles e assim entendermos que serão eles, a nossa liderança, serão eles que irão cuidar de nós aqui nessa igreja. Por isso que o tema do nosso sermão é características de um presbiterado, bíblicas do presbiterado, características bíblicas do presbiterado. Esse texto, meus irmãos, nos ajudará a entender esses fatores importantes. E a primeira lição que eu tiro do texto é: o presbítero é alguém espiritualmente maduro. Vou repetir. O presbítero é alguém espiritualmente maduro. Volte seus olhos para o versículo de número 5, a última parte dele. Ele fala assim, bem como cada cidade constitui esse presbítero, conforme te prescrevi. E o versículo 6, alguém que seja irrepreensível. Essa palavra, meus irmãos, traz um significado muito importante. O texto está dizendo que para ser presbítero, deveria ser alguém que você olhando assim não tivesse necessidade de chamar a atenção dele para nada nessa vida. Ou seja, não é alguém perfeito, é alguém se desenvolvendo na sua caminhada cristã, mas você olha para ele e você percebe que ele tem qualidades de alguém que ama a Deus, e de alguém que ama a igreja, de alguém que ama a sua família, e que você não precisa chamar a atenção dele por coisas que diz respeito à sua moral. Isso é a questão da maturidade espiritual. Ele não tem reprovação moral. Calvino, explicando esse termo, irrepreensível, ele diz que o apóstolo não tinha em vista alguém que fosse isento de toda e qualquer falha, pois tal pessoa jamais seria encontrada, mas ele pensava em alguém livre de alguma estigma que desonrasse sua pessoa e denegrisse a sua autoridade. Deveria ser um homem de reputação sem qualquer nódoa. O que ele está dizendo aqui? Por exemplo, um homem com má reputação, por exemplo, um mau pagador, ele não pode ser um presbítero. Alguém que já tem problema morais no que diz respeito a escândalo de traição ou alguma coisa envolvendo escândalos sexuais, não pode ser presbítero. Não pode. Por quê? Porque ele tem alguma coisa que venha a ser acusar. Alguém que é um mau empregado, um mau funcionário, não pode ser presbítero. Um mau patrão, né? Às vezes há uma pessoa que é um patrão que trata mal o seu funcionário, e muitas vezes o funcionário pode ser um membro da igreja também. Esse cara não pode ser presbítero. Esse presbítero tem que ser alguém que, no dia respeito à sua vida moral, ele não tem nenhuma reprovação. E o texto continua dizendo que ele deve ser marido de uma só mulher. Se nós estivéssemos em contexto judeu aqui, eu poderia dizer para vocês, olha, Deus aqui ele está confrontando a bigamia que existia no contexto judaico, desde Abraão, né? Deus nunca aprovou aquilo, mas o homem veio pecando desde lá. Mas nós estamos aqui num contexto grego, e está aqui falando a respeito de imoralidade. O presbítero é alguém que tem que ser fiel à sua esposa, não pode ter olhos apaixonados para outra mulher, a não ser a sua.
É isso que o apóstolo Paulo está falando. Lá na época, lá em Creta, existia uma cultura de homens terem várias amantes. E esses homens estavam se convertendo e vindo para a igreja. E poderia ser que muitas igrejas já tinham presbíteros lá, vivendo uma vida totalmente errada. Mas Paulo bate em cima, falando, não, ele tem que ser marido de uma só mulher, fiel à sua esposa. Continua dizendo que tenha filhos crentes. Isso diz respeito ao ensino que um presbítero tem que trazer para dentro da sua casa, né? Precisa haver pastoreio dentro de casa. Os filhos do presbítero, enquanto está debaixo da sua responsabilidade, eles precisam vir para a igreja, sabe? Eu sei que eu vou usar aqui um ambiente hipotético, eu nunca vi isso, desculpe a minha ironia, tá? Mas existem situações que o presbítero vai para a igreja e os filhos ficam em casa. Ou ele manda os filhos para a escola dominical e fica em casa, vendo esporte espetacular domingo de manhã. Não pode ser presbítero. Tem que dar um exemplo. Olha, meus irmãos, eu sou da seguinte opinião, que filho de presbítero não precisava nem fazer classe de catecúmeno na hora de fazer a pública profissão de fé. Ele já poderia ter sendo discipulado dentro de casa. A doutrina tem que estar dentro da casa de um presbítero e de um pastor. Eu lembro, meus irmãos, de uma amiga que comentou uma vez conosco lá no seminário, a esposa de um colega seminarista, que eles foram fazer uma visita na casa de um presbítero, que tinha uma jovem com 19 anos que não ia na igreja. Eles fizeram a visita, fizeram uma reunião lá, bem descontraída, de pequeno grupo, cantaram a Deus, leram a palavra, e depois teve um lanche. E no final, essa irmã veio compartilhar conosco, ela conversou com a filha do presbítero que não ia mais à igreja, e perguntou, por que você deixou de ir na igreja? Aí ela disse a seguinte palavra que treme no meu coração até hoje. Assim, olha, um dia eu olhei para o meu pai e falei, eu não quero ir na igreja. E o meu pai disse assim, tudo bem, fique em casa. Depois daquilo eu nunca mais fui. Ela compartilhou que pelo fato do pai dela ter deixado ela em casa aquele dia, ela achou que igreja não era uma coisa muito importante. E naquele momento da vida, com 19 anos, ela queria ir na igreja, mas não tinha mais força. Então, meus irmãos, já um conselho para os pais aqui aplicando esse texto. Enquanto seus filhos estiverem debaixo do seu teto, quem manda é você. É você que manda. Então você tem que entender que você tem responsabilidade de levar seus filhos para a igreja. A gente está falando aqui de presbítero, mas tem que começar com um homem. Pode ser que homens que estão me ouvindo aqui, Deus pode chamar para o presbiterato. E você precisa entender que você precisa trazer seu filho para a igreja. Porque depois pode ser tarde demais. Tarde demais, meus irmãos. E aí não tem como chorar o leite derramado. Deus faz coisas, né? Mas pense na sua responsabilidade. Você pode sofrer por causa disso. Então traga, homens, traga seus filhos para a igreja. A palavra de Deus precisa ser autoridade tua. E é Deus que te dá essa autoridade de chegar para o teu filho e falar, levanta, está na hora do culto, vamos embora. Na hora da escola bíblica, vamos embora. Sabe, o texto de Efésios diz que nós não podemos tratar com ira. Mas isso não quer dizer que nós não podemos tratar com autoridade. O amor não exclui a autoridade. E nem a autoridade exclui o amor. Nós podemos amar, e criança precisa disso, né? De amor, de limites. De limites. Porque depois nós podemos chorar por causa da nossa omissão. Essa ideia, meus irmãos, que Paulo traz aqui, ele vai trabalhar também lá no texto de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, quando ele diz que governe bem a própria casa, criando filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Nós, homens, se não tivermos cuidado com os nossos filhos, a nossa família, que é o nosso primeiro rebanho, nós somos pastores de família, sabe? Não importa se você não é oficial da igreja, se você é homem, você nasceu com responsabilidade de liderar a sua família, entenda isso. Se você ainda é solteiro, ainda não casou, entenda, quando você casar, você vai liderar a sua família, você vai ser um pastor de família. A responsabilidade de invocar a Deus dentro da sua casa é tua, homem. É tua. Então você precisa entender que se você não cuidar do primeiro rebanho que Deus te deu, você está desabilitado de ser um presbítero, um diácono, um pastor na casa do Senhor. Um estudioso, falando sobre esse texto, ele diz: não há virtude no homem nem na mulher que, por estar tão ocupados na tarefa pública, descuida do seu próprio lar. Todo o serviço da igreja no mundo não compensará a negligência da própria família. Diante disso, nós reforçamos aos homens
A sua família é o seu primeiro rebanho. Cuide bem dela. Caso contrário, você estará desobedecendo a Deus e desabilitado a ser um obreiro do Senhor Jesus. Quanto às mulheres, seja auxiliadora idônea do seu marido. Ajude ele na tarefa do pastorado. Ajude o seu marido nas dificuldades. Por exemplo, eu pedi licença à minha esposa quando eu estava preparando esse sermão para contar uma experiência nossa. Como que nós tínhamos problema com atraso, né? E aí eu cheguei a ter alguns conflitos dentro de casa, porque eu não conseguia chegar na igreja no horário, porque a minha esposa, né, atrasava com a maquiagem, né? Atrasava com várias outras coisas. Já tínhamos a Ana, atrasava. E aí Deus falou o coração dela, louvado seja Deus, né? Casamento é assim, quando a gente não conversa com palavras, a gente ora, né? E Deus fala o coração da esposa. E aí ela parou e falou, não, eu tenho que trabalhar melhor o meu tempo, administrar melhor o meu tempo. Eu posso louvar a Deus pela vida da minha esposa, ela me ajuda a chegar no horário na igreja. Ela tem sido a minha auxiliadora idônea. Então ajude o seu marido, minha irmã. Você pode ajudar o seu marido a atingir algumas qualificações que ele ainda não tem e que você gostaria muito que ele tivesse, sendo uma auxiliadora idônea. Você pode ajudar o seu marido. Filhos, vocês que são filhos, ainda não têm filhos, teus pais querem o melhor para você. Você que ainda está debaixo do cuidado dos seus pais, moram dentro de casa, não paga aluguel, sabe? Não paga alimentação, é tudo de graça lá, é um hóspede dentro de casa, né? Que coisa boa, né? Vai chegar um dia que isso tudo vai acabar. Aproveite. Mas pense no que os seus pais falam para você. Eles querem o melhor. Ouça e pratique o que a Bíblia, que os seus pais têm ensinado para você, seu pai e sua mãe têm ensinado para você. Ouça e pratique o que eles têm ensinado. Você pode não entender agora, mas adiante você vai agradecer eles. Vou dar um exemplo. Meu pai me enchia a paciência para apagar a luz de todos os cômodos quando eu saía. E eu achava que o meu pai era o cara mais chato do planeta Terra. Hoje eu dou razão para ele, porque é eu que pago minha conta de luz. Pode ser que você não entenda agora, mas depois você vai entender. Uma segunda característica que nós encontramos nesse texto é o seguinte: o presbítero deve ser socialmente equilibrado. Eu disse a vocês que o presbítero precisa ser espiritualmente maduro. Agora eu quero dizer para você que o presbítero precisa ser socialmente equilibrado. Isso quer dizer, diz respeito a pessoas, isso. Olha que diz o versículo 7. Versículo 7 do texto que nós acabamos de ler. E aí o vento aqui não contribuiu comigo. Mas o versículo 7 ele está explicando que o presbítero tem que entender que ele vai se relacionar com pessoas. Ele não vai pastorear robô. Ele não vai lidar com pessoas perfeitas. Ele vai pastorear pessoas pecadoras. Então, por isso que o texto diz aqui no versículo 7 que é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. Nós já entendemos o que é essa palavra irrepreensível, né? E agora nós encontramos aqui a palavra bispo. Eu disse para vocês, no Novo Testamento, presbítero e bispo são usados intercambiavelmente para dar o mesmo sentido à palavra aquele que cuida da igreja de Deus. E dispenseiro é uma espécie de mordomo das coisas de Deus, né? Aqui é como se o presbítero tivesse a chave da despensa na sua mão e ele fosse alguém que abrisse a despensa para distribuir a comida. Essa é a ideia de despenseiro de Deus. E por isso que o presbítero precisa entender a sua relação com as outras pessoas. Ele precisa ter equilíbrio. Ele não é mais do que as outras pessoas e ele também não é menos. Ele apenas tem uma responsabilidade de cuidar das pessoas. Por isso que um presbítero, uma característica correta de um presbítero diz respeito a não precisarmos chamar a atenção sobre esse assunto, essa pessoa. Aquela pessoa que antes de ser eleita e ordenada, ela já acha que é melhor do que os outros, meus irmãos, sai fora, nem indique para a Assembleia, tá? Esse não pode ser presbítero, ele tem que melhorar bastante, ele tem que já se afunilar aí, se é que ele vai ser um presbítero algum dia. Mas o presbítero, ele tem que entender que ele é uma espécie de um administrador do lar, alguém que faz os afazeres pesados, ou seja, um servo.
O que ele não deve fazer? O Paulo ele vai falar aqui, a partir do versículo 7, o que o presbítero não deve fazer. Ele não pode ser arrogante, ou seja, alguém que se orgulha de si. Sabe aquela pessoa que acha que só ele é o bom, ninguém presta? Ninguém presta. Só os livros que ele escreve é o bom e o de que ninguém escreve presta. Somente a pregação que ele prega é boa e o de ninguém presta. Esse camarada perdeu já a qualificação de um presbítero. Ele não pode se irar. Ele não pode se irar. Ele não pode ter um temperamento forte e impulsivo, que adora a contenda. Por exemplo, você conhece pessoas que gostam de ficar brigando na internet? Fala que estão fazendo debates teológicos, mas adora espetar o irmão que pensa diferente dele. Esse camarada não pode ser pastor. Esse cara não pode ser presbítero. Você fala, mas João, tá cheio de pastor brigão na internet. Tá errado. Tá errado. Sabe, o presbítero, tanto o docente quanto o regente, tem que ser alguém conciliador. Tem que ser um mediador dos conflitos, não alguém que arruma o conflito. Ele não pode beber álcool de forma desordenada. A bebida é perigosíssima. Sabe, meus irmãos, nós sabemos que a Bíblia ela não condena o uso, a bebida em si, mas eu preciso dar um aviso para os irmãos. A bebida é algo perigosíssimo, tanto por causa da embriaguez, que é uma escravidão e causa escândalo, quanto por causa do vício em si, que causa fuga. Muitos irmãos nossos, agora estão estressados, ao invés de orar, vão para uma lata de cerveja. Muitos irmãos nossos hoje têm reunido em rodinhas de amigos e, como ímpios, têm usado bebida. Então, meus irmãos, eu tenho que falar para vocês, nós brasileiros não sabemos usar bebida, não sabemos. Você fala, mas os crentes na Holanda, vai para a Holanda, gente, vai para a Holanda. Existe um senso comum aqui no nosso país, na nossa cidade, crente não bebe. Então, eu preciso falar isso para você. Aí você fala, mas beber não é pecado, mas é o que a Bíblia diz. Se os seus olhos te fazem pecar e causa escândalo, né, para o seu irmão, arranca-o fora. Então, meus irmãos, eu preciso dar aqui aplicar esse texto a vocês. Se a bebida está sendo a única fonte da sua alegria, arranca ela fora. A fonte da sua alegria precisa ser Cristo. Se a bebida está te levando a fugir dos seus problemas, joga fora, para com essa coisa. Porque os seus problemas têm que ser resolvidos na oração. É assim que Paulo ensina, que os nossos problemas têm que ser colocados a Deus em oração. E aí a paz de Deus, que excede todo o entendimento, tomará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu sei que o domínio próprio é o fruto do Espírito. Então, se você tem domínio próprio, você pode não beber. Você pode olhar para a bebida e falar assim, eu não quero isso. Porque o teu amigo ímpio, ele não pode não beber. Ele é escravo da bebida. Você pode dar um testemunho e dizer, eu não quero isso. Fruto do Espírito é dizer não para essas coisas. Embriaguez, fuga, tudo é obra da carne. Então precisamos pensar nisso. No que diz respeito aos oficiais da igreja, é mais sério ainda. Porque nós precisamos ser exemplos dos fiéis. Se precisamos ser exemplos dos fiéis, eu falo para você, saia fora, fuja da bebida. Fuja. O texto de Efésios diz, não vos embriagueis com vinho onde há dissolução. Desde o tempo do apóstolo Paulo, bebida já trazia prejuízo. Isso significa a palavra dissolução. E o texto continua dizendo, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, ao invés de você ter uma vida devocional e se encher cada vez mais do Espírito, aí você está se entregando à bebida. Não faça isso. Não faça isso. É um alerta que eu preciso dar para você. O presbítero também não pode ser violento. É aquele que parte para a mão, falando aqui em português bem claro. Sabe? Nós vimos aí, recentemente, o caso do ator Will Smith, né, que para defender a sua esposa, foi lá e meteu a mão no rosto do outro comediante, que fez sim uma piada de muito mau gosto, né? E o que rendeu para ele é 10 anos de expulsão da academia de Hollywood. 10 anos que ele vai estar fora da academia. Sabe, meus irmãos, nós cristãos precisamos defender nossa esposa sim. Mas deixa eu ensinar uma coisa para você. Homem cristão não agride, ele apenas defende. Se vira, cara. Se vira, cabra. Se vira. Aprenda a defender. Aprenda, sabe?
Esteja preparado para a hora que alguém vier agredir a sua família, você jogar a pessoa no chão, imobilizar, chamar a polícia, fazer alguma coisa, mas não agrida. Crente não agride ninguém, não agride. Você tem que aprender, você tem que defender. Você tem responsabilidade com a sua família, mas não agrida ninguém. Isso não é o papel do crente. Não. Vou deixar dar a primeira, depois eu dou a segunda, aí é legítima defesa. Nada, isso é trama. Para. Aprenda só a se defender, chamar as autoridades, dá um jeito. Eu sempre falo, se o ladrão entrar na minha casa, eu vou jogar a panela de pressão em cima dele. Aí é lá dentro de casa, invasão do domicílio, né? Mas sabe, algumas situações, aprenda que você tem que defender a sua família, mas não agrida. Isso não é coisa de crente, sabe? Aí você vai cair no mesmo problema lá do Will Smith lá, que foi fazer uma coisa boa e acabou as suas obras sendo mais. Por quê? Porque ímpio não sabe fazer boas obras, né? Já foi provado isso. Presbíteros não agridem. Não agridem. Se alguém entrar aqui dentro da igreja aqui, tentando bater no pastor, atrapalhar o local de culto, diáconos estejam preparados. Estão fazendo isso no Brasil direto. Estão atrapalhando missas por aí. Se entrar aqui, a Constituição do nosso país protege o nosso ambiente de culto, tá? E o exercício da nossa religião. Então nós temos lei que nos protege. Peça a pessoa educadamente para sair, não atrapalhar o culto, tá? Peça lá, não precisa bater na cabeça do candango, tá? Por favor, mas peça para sair. O culto não pode parar por causa do pecado das outras pessoas, ou por causa de manifestações, ou qualquer outra coisa. Eu vou falar uma coisa aqui que eu ouvi da boca do pastor Dilécio, tá? E eu vou repetir para vocês. Se eu cair morto aqui, vocês continuam o culto, tá? Deus, ele deve ser adorado. Não é a minha morte que vai atrapalhar o culto a Deus, não. Alguém continua pregando e termina esse culto. Pelo menos faz uma oração e termina o culto. Porque nada pode atrapalhar o culto a Deus. Os presbíteros da igreja, os diáconos da igreja precisam entender que proteger o ambiente do culto não quer dizer que nós temos que ser violento. Mas nós precisamos entender que nós temos autoridade para proteger esse ambiente aqui, esse local que Deus deu para nós cultuarmos a Ele. Outra coisa, o texto diz aqui que ele não pode ser cobiçoso de torpe ganância. O que isso quer dizer? Ele não pode ser financeiramente desonesto. Alguém que não teme a Deus ao ponto de roubar a igreja. Parece ridículo isso, mas existe. Existem pessoas que não podem ser presbítero, não podem lidar com o dinheiro da igreja, não pode ser diácono, porque são pessoas desonestas. Sabe, ele deve ser experimentado nessa área. Na hora de nós escolhermos um presbítero, um tesoureiro, um diácono, nós precisamos ver se ele tem problema com essa questão financeira. Se ele tem algum problema, já teve algum escândalo nessa área. Assim evitaremos muitos problemas no seio da igreja. Agora o versículo 8 tem um marcador de contraste aqui na língua grega fortíssimo, que está traduzido para nós aqui como antes. Ele dá uma virada aqui no texto muito forte, que ele fala, ao invés de ser isso que eu acabei de falar, ele começa hospitaleiro, ou seja, amante de estrangeiros. Essa seria a tradução da palavra hospitaleiro. O que estava acontecendo naquele momento da história? Existiam muitos missionários itinerantes, e muitas vezes o presbítero teria que receber esses pregadores da palavra que vinham para as cidades. Hoje em dia, nós precisamos entender o termo hospitaleiro como alguém que gosta de se relacionar com pessoas. Receber, muitos podem... Gente, acontece coisas no Brasil, ainda no Brasil, de pessoas que se convertem à fé cristã e têm os seus relacionamentos rompidos com a sua família de sangue. A igreja tem que ser a segunda família. Sabe, tem que ser uma família para essas pessoas. E isso deve partir da liderança. A liderança deve envolver essas pessoas no seio da igreja. Pessoas que vêm de fora, pessoas que chegou agora na igreja, elas precisam entender e ser abraçado na igreja. E se o líder não fizer isso, não puxar, a gente não pode esperar isso somente da igreja. Graças a Deus, nós temos uma igreja acolhedora, hospitaleira, mas isso tem que partir da nossa liderança, e a liderança, no nosso caso aqui, tem que continuar fomentando esse acolhimento. Outra coisa, ele diz aqui, amigo do bem, que ama a bondade, sóbrio. Agora ele está dando o contrário de ébrio, né, que é aquele dado ao vinho. Ele deve estar sóbrio, ele deve ser justo, né, e que não tem prazer em levar vantagem sobre o outro. Sabe aquela pessoa que sempre quer levar vantagem, sempre quer ganhar nas costas do outro, sempre quer dar a famosa manta, né? Não sei se você ainda fala, eu sou bem velho, né? Às vezes a gíria já não pega mais. Aquele cara que quer dar prejuízo num negócio para o outro,
essa pessoa não pode ser um presbítero, não pode ser um diácono, não pode ser um pastor na igreja de Deus. Né? Ele deve ser piedoso, ou seja, que pratica a sua fé, que a sua fé não seja apenas algo teórico, mas seja prático, né? A fé prática, que ele tenha domínio de si, para dar exemplo para os outros, inclusive quando ele peca. Quando ele sai do sério, ele pede perdão, ele resolve o seu problema. O presbítero precisa ser assim. Ou seja, Paulo está ensinando que a maturidade do presbítero o ajudará no exercício do seu ministério. E ele está falando isso, dessa maturidade deve ser usada com pessoas, porque o presbítero lida com pessoas. O texto de 1 Timóteo 3, versículo 6, diz que ele não pode ser neófito, ou seja, novo convertido, porque ainda não alcançou essa maturidade, né? Pelo contrário, ele tem que ter testemunhos dos de fora, para não cair no opróbrio do laço do diabo. O trabalho do pastor e do presbítero é cuidar de pessoas. Isso reflete no cuidado de Cristo na sua igreja. Cristo governa por meio dos oficiais. Isso aqui diz a nossa teologia. Cristo governa a sua igreja por meio dos seus oficiais. Isso inclui diáconos também, presbíteros e diáconos. Por isso, meus irmãos, que quando nós deixamos a liderança cuidar de nós, nós estamos deixando Cristo cuidar de nós. Deixe Cristo cuidar de você. Você pode contar com os líderes da igreja. E para que você continue contando com os líderes da igreja, você tem que aprender a escolher os seus líderes. Outra coisa, você que é líder, ou você que deseja liderar, entenda, o líder é um mordomo, é aquele que serve o povo de Deus. Por último, o presbítero precisa ter sanidade doutrinária. O texto aqui no versículo 9 diz que ele deve ser apegado à palavra fiel. Literalmente, seria apegado firmemente, como alguém, pense num náufrago no meio do mar, se agarrando num pedaço de madeira, porque aquela ali é a única escapatória para ele de salvação. Ou seja, o presbítero precisa ser devotado à palavra e às doutrinas. Ele tem que estudar, ele precisa estudar. O presbítero precisa entender de teologia, de doutrina cristã, precisa ser estudioso, né? Ou seja, ele não precisa, um presbítero regente, por exemplo, ele não é obrigado a ir para um seminário como o docente precisa ir, mas ele precisa aproveitar as oportunidades para se instruir e crescer no entendimento das doutrinas cristãs. Sabe, meus irmãos, todo o pastor mestre, ele tem um dom em si de ensino, e ele, por ir ao seminário, ele tem capacidade de ensinar os seus presbíteros. Então, toda igreja que tem um pastor fiel, ele tem um programa de desenvolvimento da liderança. O presbítero tem que se dedicar àquelas oportunidades que o pastor prepara para que ele se desenvolva, porque ele precisa ser um apegado à doutrina. Por quê? Porque só a doutrina consola, né? O texto aqui diz, de modo que tenha poder. Essa palavra poder no texto grego dá uma ideia de capacitação. E diz a ideia de que o texto que ele precisa ter entendimento da doutrina e capacidade para consolar os crentes. E diz aqui que ele tenha poder, tanto para exortar com reto ensino, quanto para convencer aos que contradizem. Então o presbítero ele precisa ter capacidade para entender de doutrina, para consolar os irmãos com a verdade da palavra de Deus. Não é com autoajuda, não é psicologia. A gente precisa conformar os irmãos com a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus conforta a gente. A palavra de Deus nos dá esperança. A palavra de Deus diz que tem um Deus no céu, que apesar disso a terra está toda errada, Ele está cuidando de nós e que Ele não dorme. Mas nós precisamos conhecer isso para poder ensinar para a igreja, porque senão caímos ou deixamos a igreja anêmica de esperança, ou vamos ensinar qualquer outra coisa, né? A respeito do confronto, Tito já enfrentava falsos mestres no seu tempo. Ainda temos falsos mestres hoje. Somente a verdade pode derrubar a mentira. O que então Paulo está ensinando aqui? O presbítero precisa amar a palavra de Deus, estudar e compreendê-la para poder ensinar, confortar e confrontar. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que se alguém pensa que tem um chamado pastoral e não gosta de ler, essa pessoa deve duvidar da sua vocação. Estou aqui parafraseando ele não disse isso com essas palavras, mas o sentido foi esse. Ele deve começar a
duvidar que ele foi chamado para ser um pastor, se ele não gosta de ler. Porque o pastor e o presbítero precisa se dedicar, precisa ser alguém estudioso, né? O texto lá de Mateus capítulo 28, quando fala para nós irmos pregar o evangelho, Jesus fala que deveríamos fazer discípulo e batizar essas pessoas. Isso envolve a igreja. E aí ele diz que no versículo 20 do capítulo 28 de Mateus, que ensinando-os a guardar todas as coisas que foi ordenado. Jesus está falando a respeito das doutrinas que ele já estava ensinando aos apóstolos naquele tempo. Então, para ensinarmos doutrinas, os presbíteros precisam conhecer a doutrina mesmo. Por isso que deve ser apegado à palavra. O líder precisa estudar e aprender as doutrinas cristãs para poder ensinar a igreja. Meu irmão, se você é vocacionado, eu vou te dar um conselho. Não seja um líder relaxado. Entenda a responsabilidade que Deus te deu. Se dedique ao entendimento da palavra de Deus. Se o Senhor já tem plantado no seu coração desejo de cuidar da igreja dele, não seja relaxado. Comece a estudar hoje quando você chegar em casa, tá? Porque Deus vai abençoar muito aquele que se dedica em cuidar do rebanho de Jesus. Igreja, eu tenho uma palavra para vocês. Não aceite um líder que não se afadiga na palavra. Alguém que não ama a palavra de Deus. Sabe aquela pessoa que você percebe claramente que ficou a semana inteira sem ler a Bíblia, quando chega aqui na frente vai lendo, atropelando tudo, e quando abre a boca para explicar o texto não sabe nem o que está falando? Não aceite essa pessoa para te liderar. Não indique ele para nenhum cargo na igreja. Você precisa ter confiança nas pessoas que estão cuidando de você como igreja de Jesus. A liderança deve conduzir a igreja à adoração ao Senhor Jesus. Uma adoração fundamentada na palavra de Deus. O contrário disso, alguém que faz o contrário disso é um falso profeta. E isso não interessa para nós, igreja do Senhor Jesus. Eu quero concluir, meus irmãos, fechando com algumas frases aqui, algumas palavras. Primeiro, a você que deseja o presbiterato. O apóstolo Paulo fala lá no capítulo 3 de 1 Timóteo, que excelente coisa é desejar isso. Excelente coisa. Se alguém almeja o episcopado, excelente coisa faz. Mas aí você olhou para você e você acabou de ouvir o que eu disse aqui. Você fala, eita, é difícil demais. Eu tenho uma palavra para você. Em Jesus você pode. Em Jesus. Nós não conseguimos nada sem contar com a graça de Deus. Jesus disse lá em João 15, é uma palavra que eu tenho abraçado para mim. E você deve abraçar para você também, homem, que Deus já tem colocado esse desejo no seu coração. Jesus disse para os discípulos assim: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus Cristo nada nós podemos fazer. Nós contamos com a graça dele. Você, igreja, que precisa escolher os seus líderes, você olha, que irresponsabilidade eu tenho de escolher meus líderes. Em Jesus você pode. Em Jesus você vai conseguir escolher presbíteros fiéis, homens cheios do Espírito Santo, para liderar a igreja presbiteriana de Vassouras, essa igreja que está nascendo aqui nessa cidade, que será uma igreja forte, de fé reformada, que vai plantar outras igrejas aqui nessa região. Eu acredito nisso. Nada consegue tirar esse pensamento da minha cabeça. Nada me faz crer o contrário, que Deus vai dar crescimento para essa igreja, e essa igreja vai plantar outras igrejas aqui na nossa região. Mas aí você, como igreja, precisa escolher seus líderes. Em Jesus você vai conseguir. Em Jesus nós vamos conseguir. É crendo e observando o que Cristo manda que nós conseguiremos fazer a vontade de Deus. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.